Nós estamos, desde quando começamos as lives de comunhão, a meditar na Palavra de Deus em uma série que eu havia proposto de pregar na igreja, chamada Oração para uma Vida Mais que Abundante. Então nós falamos a respeito aí de pedir para Deus sondar o nosso coração, oramos buscando quebrantamento espiritual, oramos pedindo transformação, enchimento do Espírito Santo, e hoje nós vamos falar do último aspecto da oração para uma vida mais que abundante, que é pedir para o Senhor que Ele nos use para o louvor da sua glória. Para poder contextualizar com vocês, eu trouxe o texto que está em Isaías, no capítulo de número 6. Se você puder, abra a sua Bíblia nesse momento, nós vamos estar fazendo a leitura. Isaías, capítulo 6. A Escritura Sagrada, ela diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Quando eu estava me preparando para ministrar essa palavra para vocês, que encerraria a série, esse texto bíblico veio com muita força no meu coração, porque ele traz para a gente diversas lições espirituais daqueles que estão buscando, num tempo como esse, serem instrumentos de Deus e viverem uma vida mais que abundante para a glória de Deus. A primeira coisa que esse texto me ajuda muito na minha reflexão é eu perceber que ele se passa em um momento de conflito, em um momento de bastante dificuldade para o profeta Isaías. A Escritura fala que esse episódio aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias. Para nós que vivemos aí num sistema de governo presidencialista, certamente não pesa para nós aí a passagem aí de um governante. Muitas vezes a gente está tão decepcionado com os governos que a gente ficaria até contente se alguns fossem recolhidos por Deus, por N fatores aí, e pela nossa humanidade, nossa caída, que às vezes não sente compaixão pelas pessoas. Mas numa monarquia como Israel, em que o rei representava de uma forma muito viva a presença e a autoridade de Deus, a passagem de um monarca causava uma comoção de ordem aí nacional. Foi nesse momento em que o rei Uzias passou que Isaías teve essa importante visão. A primeira coisa que esse texto me chama a atenção é que algumas experiências que Deus tem para nós, elas vão acontecer em momentos aí de dor, em momentos aí de frustração, em momentos de angústia, em momentos de grande ansiedade. No ano que o rei Uzias morreu, Isaías teve uma experiência que foi decisiva para que ele se tornasse o profeta que ele foi. E da mesma forma, nós precisamos entender que são nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos em que parece que Deus decide passar a nossa vida pela sua moenda, pela sua olaria, que nós vamos ter as experiências mais profundas com Ele. Nós temos consciência, pela nossa própria experiência cristã, que na dor, nos momentos de aflição, nós enxergamos Deus de uma forma que nós não enxergaríamos num momento de bonança ou de alegria. Eu não quero com isso romantizar o sofrimento, não é isso. Mas eu quero dizer para você que são nessas horas difíceis, nessas horas turbulentas, que por um motivo sobrenatural e soberano, que Deus resolve aparecer para a gente. É importante que você tenha isso em mente,
Porque numa situação como essa que a gente está vivendo, com tantas restrições, com tantas dores e com tantas dificuldades, aqueles que não temem a Deus ou aqueles que se recusam em render a Deus glória, serão capazes de dizer: onde é que está Deus nesse momento? Mas nós que tememos a Deus, que confiamos nele, que entendemos a soberania de Deus e o seu plano que não se frustra, em momentos tão difíceis como esse, nós podemos, como Isaías, dizer: eu vi o Senhor, eu estou vendo o Senhor, eu estou vendo o meu Deus. É nos momentos de dores e de aflições que nós teremos uma visão muito renovada da gloriosa presença de Deus. São nessas horas em que parece que a maré está turbulenta e o céu está enegrecido que a gente vai ser capaz de enxergar aquele que nos ama, aquele que nos formou, aquele que nos criou. Eu não sei o tamanho da dor que você está sentindo nesse momento, mas eu sei que você pode ver o Senhor. Eu não sei o tamanho da frustração que você está passando nesse momento, mas eu sei que você pode ver o Senhor. Eu não sei o tamanho da aflição que a tua alma está sentindo nesse momento, mas eu sei que você pode ver o Senhor. Eu não sei o que você está experimentando nesse momento de angústia, de aflição, mas como o profeta Isaías, nessa hora de dor, nós podemos vê-lo para a sua glória e para o seu louvor. Você tem visto Deus na sua aflição? O desejo do meu coração é que você esteja vendo. Antes de eu continuar, eu quero transmitir saudação para Maria Rosa, essa amiga, parceira profissional, uma mulher que tem uma história linda. Que alegria ter você comigo aqui, Maria Rosa. Me sinto lisonjeado. A irmã Eliane Barbosa, uma ovelha querida, que eu tive o prazer de apacentar em Jardim Carlos Lourenço. Que Deus te abençoe ricamente. É bom ter vocês com a gente, viu? Então, Isaías, nesse momento aflitivo, nesse momento de dor, ele viu o Senhor. E eu quero que nesse momento em que nós estamos todos apreensivos, o que vai ser do amanhã? Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu sei que Deus já está lá. E essa esperança viva me impulsiona a continuar acreditando, a continuar clamando, a continuar crendo, a mover o meu coração na direção da compaixão, da solidariedade, de uma fé com obras, para que através da minha vida pessoas possam ter o seu sofrimento minimizado e Cristo, o meu Senhor e Salvador, possa ser glorificado na minha vida. É no momento de dor que nós podemos ver a glória de nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus. A sequência do texto é muito preciosa. Eu gosto de perceber como a Bíblia ela é rica como escritura e como os autores tiveram cuidado, obviamente inspirados pelo Espírito Santo, ao escrevê-la, porque Isaías ele deixa muito claro que ele viu o Senhor. Se você teve a oportunidade de ler o livro do profeta Isaías, você vai ver que nos 5 capítulos anteriores, tudo que Isaías viu foi o pecado dos outros. A Escritura Sagrada fala que ele começa o seu ministério profético de uma forma assim extremamente inquisidora, e ele começa a falar: ai desse, ai daquele que fez isso. Obviamente o seu ofício pedia que ele levantasse sua voz contra as injustiças, contra os abusos, mas até então a Bíblia não fala que ele viu Deus. Mas chega um momento que o próprio profeta precisa passar pelo crivo daquilo que ele faz de mensagem, e então, nesse momento, ele vê o Senhor. Louvado seja Deus. Nesse momento, confrontado com aquela presença gloriosa que encheu o templo aonde ele estava, a Escritura fala que ele então tira os olhos de quem estava à sua volta, dos pecados que rodeavam o mundo onde ele estava inserido, e ele então vê Deus. E nesse momento em que ele vê a glória de Deus, alguma coisa muda no coração dele. Isso é muito importante, isso é muito precioso para a nossa reflexão, porque nós vemos hoje tantos abusos sendo cometidos em nome de Deus, não é mesmo? Nós estivemos em alguns momentos hoje reunidos na nossa casa de oração, em turnos ali, encontramos os irmãos e transmitimos ali saudação a eles, mostramos que nós estamos juntos, mesmo respeitando aí as regras de distanciamento, e nós estávamos comentando da tal da profecia, não é? De que vai ter agora no dia 30 de março, um dia de calamidade,
E nós estávamos falando o quanto que as pessoas têm banalizado o sagrado, o quanto que as pessoas têm banalizado a verdade. E nesse tempo, nós precisamos saber quem que nós estamos vendo. A gente tem uma tendência natural, em momentos como esse, em que o nosso emocional, o nosso psicológico está fragilizado, de enxergarmos tantas coisas, né? Enxergarmos a falha do nosso irmão, enxergarmos os problemas da gestão da pandemia pela sociedade, pelos governantes. Mas eu acho que agora é a hora de nós nos desarmarmos, não é? E enxergarmos quem importa, enxergarmos quem faz diferença. A gente pode estar rodeado de coisas que não estão muito de acordo e que entristecem o nosso coração, mas nós podemos ver Deus agora. E tendo essa visão de Deus, da sua glória, sermos transformados no nosso homem interior para termos um posicionamento correto e concreto nesse tempo, em que nós que somos a igreja de Jesus Cristo, precisamos ter coragem em uma sociedade que está amedrontada e termos posições concretas e valorosas em um tempo em que até a fé tem sido banalizada. Eu não sei de que forma você tem conduzido os seus dias, mas eu desafio você a parar de olhar para muitas coisas e começar a olhar para Deus. Concentrar-se no amor, na benevolência dele, para ser por ele transformado. Nesse tempo, nesse momento da história bíblica, Isaías, que até então via problema na vida de todos, ele tem uma visão da glória de Deus. E essa visão toca a alma dele de uma forma poderosa. Uma das coisas que eu sempre afirmo quando prego, quando anuncio o Evangelho da Graça, é que quando nós temos uma visão de Cristo, do nosso Salvador, nós sempre temos a experiência de deixarmos nas mãos dele algo de nós que não é bom e recebermos de suas mãos aquilo que é melhor e que nos faz sermos pessoas transformadas para a sua glória. Você deve estar pensando, aonde que o pastor quer chegar? Eu quero chegar no ponto que Deus deseja usar a mim e a você, mas ele não faz isso sem antes nos passar por um processo na sua presença. Louvado seja Deus. Isaías, ele tem então essa visão toca no coração dele de uma forma poderosa. E ele começa a descrever a visão. E ele diz assim, eu vi o Senhor, e o Senhor estava sentado em um alto e em um sublime trono. Me chamou muito a atenção essa afirmação, que Deus estava em um alto e sublime trono. Eu tenho um medo muito grande, talvez um medo meu por ser pastor, por ser um aspirante a teólogo, da forma como as pessoas banalizam Deus e as coisas sagradas. Eu tenho um receio, por exemplo, de chamar Deus de você. Eu tenho um receio desse tipo de tratamento que às vezes parece ser de intimidade, mas que aos meus olhos soa como irreverente. Mas o que Isaías vê é um Deus que está num alto e em sublime trono. A palavra alto aqui tem o sentido de que Isaías reconheceu que aquele ser que ele via estava acima dele. Nós precisamos, com muita humildade, irmãos, com muito temor, reconhecer que Deus está acima da gente. Nós não temos a última palavra, Deus tem. Nós não temos todas as respostas, mas Deus tem. Nós não somos a solução do mundo, mas Deus é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem consciência nessa visão de que Deus está acima dele e que se isso é verdade na sua vida, ele deve render-se em adoração, render-se em gratidão a Deus. Então ele vê Deus em um alto, acima dele, numa posição de autoridade. E é interessante você observar no texto que ele vê esse Deus em um alto e em um sublime trono. Por que Isaías vê Deus no trono? Ora, o rei tinha morrido, Uzias tinha morrido, e talvez estivesse no coração de Isaías aquele pensamento, o rei foi embora, o rei morreu. Mas quando Deus aparece para ele, Deus está dizendo para ele, Isaías, só para te lembrar, quem reina sou eu, quem governa sou eu, o monarca da terra morre, mas o soberano do universo vive e vive para sempre. Louvado seja Deus. Às vezes, aleluia, glória a Deus. Às vezes, nós perdemos tanta perspectiva quando alguma coisa foge do nosso controle, né? Quando um plano não dá certo, quando uma circunstância se frustra, nós ficamos tão desolados, né? Mas a visão de Isaías é tão consoladora. O nosso rei, o nosso Deus, ele está no trono. Então,
Os reinos da terra vão passar. Jesus Cristo disse, olha, vai passar céus e terra. As minhas palavras não passam, porque o meu Pai não passa, porque eu não passo, porque a nossa eternidade garante a vida eterna daqueles que confessam o meu nome e creem em mim para a sua salvação. Isaías é confrontado com um Deus que é alto, que é sublime, que reina. E essa visão inspira, louvado seja Deus, os sentimentos mais reverentes no coração do profeta. O profeta é confrontado com uma glória que mostra que, por mais autoridade que ele tivesse como profeta, havia ainda alguém acima dele. Irmãos, essa palavra deve soar profética ao seu coração, embora eu não goste de usar essa expressão. Eu temo que ela seja banalizada, mas eu preciso usá-la nesse momento. Eu quero lembrar você que Deus, por graça, nos dá a oportunidade de servirmos na sua obra. Não é gostoso isso? Não é gostoso ser pastor? Não é gostoso cantar? Não é gostoso trabalhar na ação social? Que bênção, que maravilha! Mas nunca nos esqueçamos que existe alguém acima da gente. Nunca nos esqueçamos que nós fomos comissionados pelo verdadeiro Rei, comissionados pelo verdadeiro Senhor, que a nossa vida só tem sentido e significado se nós estivermos debaixo da comissão de Deus que nos chama para a missão divina, para sermos participantes da expansão do seu reino e do anúncio glorioso do evangelho da sua graça, que salva efetivamente o pecador. Eu preciso reconhecer quem está acima de mim, porque se eu estou debaixo da autoridade dele, a autoridade dele repousa na minha vida para que eu ministre na virtude da nova aliança, levando a boa notícia de salvação de modo efetivo para os corações que Deus deseja iluminar, para que façam parte da Santa Igreja, do povo eleito, daqueles que ele de antemão escolheu para a sua salvação. Querido, lembre-se que Deus está acima de você. Sujeite-se à sua autoridade. E certamente a sua vida vai caminhar de uma forma poderosa na presença dele. Louvado seja Deus. Quero transmitir saudação para a Ju. Ju Miranda, que alegria ter você aqui. Eunice, querida. Que bom ter você com a gente. Que saudade de você, Eunice. Um abraço para você, para o esposo, esse santo homem de Deus, sua família linda que tanto abençoou minha vida, meu ministério. Que Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Isaías tem essa visão gloriosa de Deus e ele vê os serafins voando em torno de Deus, clamando pela santidade de Deus, chamando Deus de santo. E nesse momento algo muda no coração de Isaías. Até então, ele vê o pecado do outro. Nesse momento que ele vê Deus, ele vê o próprio pecado. E isso é um divisor na vida do profeta. Todas as vezes, meus irmãos, que nós temos uma experiência com Deus, o que acontece conosco não é um êxtase emocional. A gente tem que fazer uma distinção muito grande, e esse é um risco que o movimento pentecostal às vezes cria no inconsciente nosso, de que nós pensamos que ter contato com Deus é pular, é se alegrar, é saltitar e gritar. O que nós vemos de testemunho na Escritura é que todas as vezes que homens e mulheres têm visão da glória de Deus e entram em contato com Deus, o sentimento que eles têm não é de êxtase, mas de vazio, e eles veem a profundidade do seu próprio pecado. Isaías, que até então, na autoridade que recebeu na sua vocação profética, viu o pecado dos outros e clamava para que se corrigissem, agora enxerga o próprio pecado. E ele fala, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem pecador. Eu tenho lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu me recordo que no começo da minha fé, eu sempre ouvia essa alegoria. Quanto mais perto nós nos aproximamos da luz, mais nós enxergamos, não é, a nossa própria sujeira. Hoje, nós vivemos uma geração confusa que diz estar cheia de Deus, que pula, que grita, que faz tantas extravagâncias, mas isso não se vê concreto na sua vida. Continua vivendo
as mesmas vidas medíocres, as mesmas vidas consumistas, as mesmas vidas de pecado, de promiscuidade. Nada muda nas suas vidas. São pessoas levadas de um lado para o outro, sem mudança, sem transformação. E eu não falo isso no sentido de clamar por vida perfeita, mas uma vida honesta, uma vida que, por ter tido contato com Deus, reconhece a sua miséria, a sua pequenez, louvado seja Deus. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse assim, olha, para salvar um pecador como eu, somente um maravilhoso Salvador como Cristo. Aqueles que ouvem o evangelho da graça de Deus não se inflamam, eles se humilham. Aqueles que ouvem o anúncio glorioso do evangelho não se sentem super-heróis da fé, mas pecadores que precisam de arrependimento e de salvação. Aqueles que verdadeiramente têm contato com o Cristo Rei, o Cristo Salvador, o sentimento de suas almas é um sentimento de dívida, porque reconhecem-se miseráveis na presença de Deus. E nessas horas querem devolver em amor, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do bem, da salvação, da graça que receberam. Então, quando Isaías tem essa visão da gloriosa presença de Deus, ele vê a sua própria sujeira, e ele então clama para aquele que é capaz de limpá-lo, aquele que é capaz de purificá-lo. Louvado seja Deus. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos invocar o nome santo do Senhor Jesus Cristo para termos esse encontro transformador com Ele. Louvado seja Deus. Nós precisamos ver Deus. Precisamos ver o Senhor. Para que a presença gloriosa dEle deixe evidente a nossa pequenez, o nosso pecado, para que nos humilhemos, para que clamemos, para que invoquemos o seu santo nome buscando a sua misericórdia. E dessa forma, sermos transformados por Ele de dentro para fora. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus tem transformação para a sua vida. Aleluia. Deus tem transformação para você. Você nem sabe como é que você caiu aqui nessa live de comunhão, né? Você chegou. Que gostoso. Que bom ter você comigo. Mas eu estou aqui cumprindo um papel. O papel de anunciar para você uma boa notícia. E a boa notícia que eu tenho para você é a boa notícia da transformação do Evangelho. O Evangelho transforma pecadores em filhos de Deus. O Evangelho transforma indignos em santos perdoados. Louvado seja Deus. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos encontra no pó, mas nos coloca em lugares celestiais na sua presença. Eu não sei como você chegou aqui, não sei o tamanho do seu pecado, mas eu sei o poder purificador do sangue de Jesus Cristo, e esse sangue pode purificar você nessa noite. Talvez você chegou nesse momento aqui, louvado seja Deus, com esse sentimento. Eu preciso de uma mudança. Eu não quero ficar à parte do que Deus está fazendo no mundo. E deixa eu te dar essa notícia para a tua alma. Deus pode comissioná-lo nesse momento, purificar o seu coração e tocar na sua vida para te fazer instrumento, para que o nome de Jesus seja glorificado em você, através de você e apesar de você. Esse foi o Evangelho da graça de Deus. Louvado seja Deus. Todos nós precisamos ter esse encontro vivo com a glória de Deus. Todos nós precisamos ter esse contato íntimo com a glória de Deus, porque é dessa forma que o nosso coração vai sendo moldado para as coisas celestiais, para as coisas do alto. Foi necessário que o profeta tivesse um contato com a glória de Deus para enxergar o próprio pecado. E Deus, Ele purifica aqueles que Ele deseja usar. Deus purifica aqueles que Ele fará instrumento de algum modo na concretização do seu eterno propósito salvífico. Todos nós precisamos passar por isso. Todos nós precisamos ter encontros transformadores com o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, é desejo de Deus, é desejo do Senhor, que nós nos encontremos com o Cristo da cruz e nós clamemos para que Ele nos comissione para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça. Quando nós temos essa visão
da morte de Cristo na cruz, do sangue vertido, do sepulcro vazio, a glória de Cristo é revelada ao nosso coração e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Aleluia! De glória em glória. Louvado seja Deus. Irmão Marcelino Filho, querido, Deus te abençoe. Você é um santo homem de Deus. Minha gratidão ao Senhor pela sua vida, viu? Louvado seja o nome de Jesus. Como é que está a sua situação hoje aí? Você está precisando de um toque de Deus, meu irmão, minha irmã? Você precisa ter um encontro transformador com o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo? Invoque o nome dele. Clame a Ele nesse momento. Aleluia. Clame a Ele. Nós precisamos ser instrumentos de Deus. E é nesse ponto que eu fico extremamente maravilhado com a forma como esse texto é concluído. A Escritura fala que Deus ouviu o clamor do profeta, Deus ouviu o seu clamor também nessa noite, louvado seja Deus. E Ele então envia um serafim para que toque com uma brasa viva tirada do altar nos lábios do profeta. E quando ele faz isso, o serafim diz para ele, olha, agora a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Louvado seja Deus. Deus deseja nos purificar. Deus deseja nos perdoar. Por quê? Porque Deus deseja nos comissionar. Sabe o que é o nosso maior fracasso como cristãos? Nós pensamos que a salvação é um fim, enquanto a salvação é apenas um começo. O começo de uma vida vocacional. O começo de uma vida missional. O começo de uma vida que outrora era marcada pelo egoísmo e agora vai ser marcada pelo altruísmo. Outrora era marcada pelo pecado e agora vai ser marcada pela justiça. Outrora ela é marcada pelo erro, mas agora vai ser marcada pela santidade pessoal. Outrora era marcada pelo ódio, mas agora vai ser marcada pelo amor. Quem passa pela cruz é transformado de dentro para fora. Deus nos purifica com um propósito. Ele quer nos tornar puros para nos usar para a sua glória. Assim que o profeta é purificado, Deus libera uma palavra naquele ambiente de glória onde ele estava. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia. Imediatamente, Isaías fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente tem uma tendência de sempre pensar que a coisa não é para a gente, né? A gente sempre franquia os pepinos da vida. É um barato isso. É um barato. Alguém está numa situação difícil, vamos chamar o pastor para orar. O vizinho nosso está com um problema, não, eu vou pedir para a irmã lá da igreja vir orar para você. A gente não deve fazer isso. Deus conta com a gente. Nesse glorioso reino de Cristo, não existe maior ou menor. Deus nos alinhou por baixo para que todos sejam servos para a glória de Deus. Então, nesse momento, quando Deus libera uma palavra vocacional, o profeta responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero que vá o Márcio, eu não quero que vá a Adélia, eu não quero que vá o pastor Daniel. Eu vou. É para mim essa palavra, é para mim essa missão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus nos comissiona, irmãos. Quando nós passamos pelo prumo de Deus, pelo fogo da aflição, Deus nos vocaciona. Deus nos vocaciona. Na visão, a purificação aconteceu com uma brasa viva que foi tirada, não é, do altar com uma tenaz. O fogo fala de queimadura, porque o nosso arrependimento custa algo da gente. A salvação sempre é um processo doloroso. Não existe salvação simples e sem dor. Custou a vida de Cristo na cruz, e embora seja dada de graça por nós pela fé, exige de nós um reposicionamento, uma renúncia, uma nova experiência de devoção, de vocação, que vai custar toda a nossa vida. A salvação é de graça, mas o discipulado custa a nossa vida inteira. Isso aconteceu com Isaías. Agora, você imagina com a gente que foi purificado não com uma brasa, mas com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O que Deus espera de nós, uma vez que a nossa salvação custou todo o sangue de Cristo? O que Deus espera de mim e de você, uma vez que para estarmos aqui nós precisamos ser passados pelo sangue do Filho de Deus que morreu por nós. Ele deu sua vida por nós.
Ele espera que nós demos a nossa vida para Ele. Ele espera que a gente devolva em amor o que Ele nos deu mediante sacrifício. Através do sangue de Jesus Cristo, os nossos pecados foram purificados. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Você foi purificado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ele lavou você na ducha da graça. Aleluia! Ele purificou os seus pecados. Ele removeu a sua culpa perante Deus e Ele te justificou. Mas ainda ficou tanta impureza aí, né? Tanta coisa. Em hora que você põe a mão na cabeça e você fala, meu Deus, como é que eu posso ser tão ruim? Como é que eu posso ser tão complicado? Deus, como é que o Senhor pode gostar de alguém como eu? Deixa eu te contar um negócio. A partir do momento que você foi justificado, que você foi adotado na família divina, Deus te ama com o mesmo amor que Ele tem por Cristo, o nosso Salvador. Só que Ele não gosta das impurezas que há na nossa vida. E por conta disso, a Escritura afirma que nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Existe um batismo de fogo para nós, que é diferente do batismo no Espírito. O batismo no Espírito é uma promessa que nós podemos receber por fé, quando buscamos a crise de todo o nosso coração, e a finalidade desse batismo é nos capacitar para o testemunho cristão. Mas existe um batismo de fogo, aleluia. Um batismo que está disponível para todos nós, louvado seja o nome de Jesus, com a finalidade de purificar-nos para tornar a nossa obra excelente. Aleluia. Oh, aleluia. Esse batismo de fogo nos purifica, nos queima por dentro, porque na fornalha da aflição, aquilo que não é puro, que não é metal precioso, é queimado. É tirado de nós, louvado seja Deus. O fogo tira o nosso orgulho, o fogo tira a nossa vanglória, o fogo tira os nossos jeitinhos, o fogo vai purificando a nossa inveja, o nosso ciúme, os nossos valores truncados, porque Deus quer enxergar em nós pureza. A pureza que é em Cristo. Ele quer enxergar em nós. Por isso, o propósito maior da predestinação é nos tornar semelhantes a Cristo. Todos aqueles que foram predestinados para a salvação também foram predestinados para se tornarem parecidos com Jesus. Não iguaizinhos a Ele, porque em vida não atingiremos tal estatura. Mas dia após dia, o fogo de Deus vai nos purificando, porque Deus deseja nos usar para a sua glória. Pastor Sérgio, o que significa ser usado por Deus? Ser usado por Deus é ter dons espirituais, é curar todo mundo, é ter revelações, é ter visões. Não! Ai, tristeza que o movimento pentecostal criou essa concepção de que a única forma de Deus usar uma pessoa é por vias sobrenaturais. Alguns são escolhidos por Deus soberanamente para esse tipo de vocação e experiência. Mas ser usado por Deus é participar do plano de Deus, que deseja minimizar o sofrimento do mundo. Então, quando você estende a sua mão generosa para alguém em sofrimento, você está sendo usado por Deus. Quando você intercede por uma família que perdeu alguém aí por conta de Covid, você crê na restauração da alegria dessa família, você está sendo usado por Deus. Quando você varre, não é, a sua igreja, ajudando ali o serviço da limpeza, você está sendo usado por Deus. Quando você decide socorrer uma família em necessidade, de qualquer forma que é possível e pontual naquele momento, você está sendo usado por Deus. Ser usado por Deus é eu deixar o meu eu de lado e fazer com que o meu coração, inflamado pelo amor de Cristo, sinta compaixão por quem está sofrendo. E esse é um tipo de ministério em falta. Aleluia. Eu vou mais uma vez liberar uma palavra para você. Deus permitiu igrejas fechadas para nos curar da idolatria do púlpito. Aleluia. Quantas pessoas, não deve andar raça, idolatrando o púlpito, pensando que ministério é púlpito, pensando que chamado é púlpito. John Wesley, grande pregador inglês, disse: a minha paróquia é o mundo.
Aleluia! Aonde houver um coração em sofrimento, ali está um campo missionário. Para de brigar por cargo na igreja, sai da tua casa e vai falar do amor de Cristo Jesus. Aleluia! Agora não tem púlpito, mas ainda tem missão, ainda tem ministério, ainda tem ouvidos clamando. Eu quero ouvir sobre Jesus, eu quero ouvir salvação. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Deus quer te levantar nesse momento. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus deseja usá-lo nesse momento. Você quer ser usado? Você quer ser um instrumento de Deus? Você deseja ser um canal pelo qual Deus pode atingir corações? Então, partilhe do amor que Ele tem te dado. Deus te deu fartura na mesa? Partilhe com alguém que não tem. Sobrou dinheiro no final do mês? Pague a conta de alguém que está precisando. Sobrou recursos aí para você que você não imaginava, Deus prosperou. Deus não prosperou para você esbanjar. É para que você tenha a chance de fazer alguém feliz. Essa é a grande missão de Deus. Perdoar os pecados do mundo e minimizar o sofrimento. Esse é o verdadeiro reino de Cristo. Que tristeza ver igrejas aí, onde as pessoas disputam cargos, disputam poder, e ao fazerem isso destronam Cristo, porque Cristo é quem levanta obreiros na igreja. Mas eu e você, pequenos aqui, nós que não somos super-heróis, a gente que é de carne e osso, a gente pode ouvir nesse momento essa voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E na nossa pequenez, na nossa fraqueza, nós podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aonde houver alguém que não te conhece, ali é o meu campo missionário. E seja cantando, servindo, ajudando, amando, abraçando, rindo, chorando, eu vou ser usado pelo Senhor. Aleluia. Esse fogo vai queimar o seu coração. Interessante, irmãos, que a gente está num momento de reclusão, mas o nosso coração na igreja está aceso com tantas ideias hoje. Aleluia. Me sentei com os meus irmãos no período em que nós nos vimos pela manhã, mesmo sem culto, e ali nós estávamos falando, não do Covid, mas de ideias, de como fazer algo para Deus e para a comunidade nesse momento. Sabe por quê? Porque o nosso coração ferve com o fogo do Espírito que nos impulsiona para a obra. Não importa que a igreja esteja fechada, o céu está aberto e o poder de Deus ainda comissiona homens e mulheres para serem usados pelo Senhor. Usados pelo Senhor Jesus nesse tempo. Então, eu quero desafiar você a aceitar a vocação e a missão de Deus. Sem púlpito, mas com o coração pulsando. Sem microfone, mas com a virtude do alto sobre a tua cabeça. Louvado seja Deus. Sem reconhecimento, sem foto no cartaz e sem aplausos, mas com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Aonde estão aqueles que vão ser usados pelo Senhor? Se você é aquele que vai responder a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, escreva nos comentários: usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, aleluia, usa-me, aleluia. E certamente Deus vai tocar em você. Foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Não apenas para nos salvar dos nossos pecados e remover a nossa culpa, mas para fazer de nós a continuidade do seu ministério e dignificar a nossa vida humana, nos oportunizando uma chance de podermos construir algo novo. Num mundo secularizado, sermos uma chama viva de esperança. E Deus está te levantando nesse tempo. Deus está te levantando nesse tempo. Honre o sangue que foi vertido na cruz do Calvário por você. Honre o Deus que te tirou do lamaçal do pecado e te chamou para uma santa vocação. E viva
uma vida mais que abundante, que não é fartura de recursos, mas fartura de comunhão com Cristo, de serviço e de vida que vale a pena. Vida que vale a pena. Eu sinto Deus. Aleluia. Eu sinto Deus. E eu sei que Deus está tocando no seu coração. Seja usado por Deus. Seja usado por Deus. Aleluia. Eu creio e vejo com os olhos da fé uma igreja se levantando. Uma igreja cheia da palavra de Deus e cheia do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que vai viver uma revolução dos comuns, dos anônimos. Escreve essa palavra. Deus vai levantar anônimos nesse tempo. Ah, quantas pessoas estão sem agenda porque objetivaram o púlpito somente. Mas quantos anônimos estão chegando? Quantos anônimos estão se levantando? Aleluia! Eu me lembrei, eu vou terminar. Estou cansando vocês, mas o coração está pulsando. Eu me lembrei do livro de Esther. Lembra da rainha Vasti? Aquela mulher toda pomposa, toda chiquetosa. E quando o rei chamou ela para estar na presença dele, ela se recusou aí. Talvez o cachê não era bom, talvez a igreja não era grande, talvez não ia ter o culto ao vivo para projetar o ministério. E Vasti falou, não vou. E o rei se entristeceu. E aí sabe o que o rei fez? Sabe o que Assuero fez? Tirou Vasti e levantou uma plebeia. Esther. Deus vai levantar gente pequena. Gente que não quer projeção. Gente que quer glorificar a Deus. Gente que não quer aplausos. Gente que quer tocar o joelho no chão para ver o céu descer. Pessoas que não estão preocupadas se vão ser reconhecidas, porque sabem que são reconhecidas por Deus antes da fundação do mundo e que vão ouvir o nome do Senhor quando Cristo nas nuvens vier nos buscar. Que essa geração de Esther se levante, que os anônimos se levantem, que os pequenos se levantem, que o reino de Deus avance e que a justiça do reino flua como um rio, transformando homens e mulheres e convertendo o coração dos pais aos filhos, porque o rei vem e nós anunciamos, eis que ele vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu não sou dos que vão ser removidos, eu sou dos que vão ser levantados, porque eu ouvirei o chamar do rei. Que você escute também, em nome de Jesus. Eu já quero convidar o IPR Praise para terminarmos essa live. O meu coração aqui está transbordando, irmãos. A minha vontade de dar uns pulos aqui é enorme. Mas eu estou na temperatura que Deus está permitindo, porque você precisa ouvir essa palavra. Chegou o tempo. Chegou o tempo em que os pequenos vão ser levantados e os altivos vão ser abatidos, porque o rei vem. E a vara de Deus está sobre nós, que a gente aprenda a honrar o rei. Aprenda a honrar o rei, a Ragiandarrácia, porque ele vem e ele quer encontrar uma igreja que diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele quer encontrar uma igreja que não esteja presa com o púlpito, mas presa com Cristo. Louvado seja Deus. Ana, vamos louvar o Senhor.